Olá, lindezas! Vamos para mais um tema de redação. E olha que tema massa a gente escolheu para analisar hoje. A importância da leitura no Brasil contemporâneo. Sem muitas enrolações, vamos logo entender e problematizar essa temática. Primeiramente, é fundamental que a gente entenda que quando nós falamos sobre leitura, nós não estamos falando da mera decodificação de palavras. Obviamente que nós estamos nos referindo à estrutura mais profunda do texto e a um leitor que ele não é formado única e exclusivamente com a alfabetização. Ele é formado, obviamente, desenvolvendo competências e habilidades para que ele possa extrair informações, inferir, dialogar com o autor, criticar, analisar, refletir para que essa obra o enriqueça, ou porque ele vai concordar, ampliar o repertório sociocultural dele, o conhecimento de mundo, ou todas as viagens que a leitura é capaz de nos proporcionar, mas também, obviamente, porque nós temos todo o direito de discordar, de criticar aquilo que a gente lê. Então vamos lá. Pensando nisso, que leitura é mais do que um processo de decodificação de palavras, e a leitura, obviamente, ela precede assim algumas etapas, não é? Eu preciso ser alfabetizado antes de tudo para que eu possa decodificar as palavras, mas eu preciso ser instruído, eu preciso ser conduzido para aprender a fazer inferências, interpretações, avaliações, questionamentos, ou seja, para eu ter um posicionamento crítico em relação àquilo que eu leio. Isso é o que é chamado de leitor proficiente. Então, a gente vai observar o seguinte: qual é o problema no Brasil? O problema é o seguinte: o número de leitores no nosso país, vocês vão dizer, é pequeno, de fato. Se relacionarmos o número de leitores no Brasil a outros países, por exemplo, a França, ou países da América do Sul, como por exemplo, a Argentina, nós temos um número de leitores que é consideravelmente baixo. Mas se compararmos o número de leitores ao que, por exemplo, éramos há 20 anos, vocês vão observar que o número de leitores, obviamente, cresceu. De qualquer modo, o que nos interessa não é só discutir a questão de termos mais ou menos leitores. É esse ponto aqui, meus amores, ó. Apenas 8% dos leitores brasileiros se encaixam nisso que eu acabei de comentar com vocês. Ou seja, apenas 8% de leitores brasileiros leem, entendem, interpretam, dialogam, criticam, avaliam, analisam aquilo que eles leem. Então, são leitores proficientes. Ou seja, é um profundo prejuízo ao país nós termos tanta gente que obviamente é alfabetizada, mas que simplesmente não consegue ler, não consegue ir além da decodificação das palavras. Aí o que a gente vai perceber? Vamos continuar insistindo no problema. Vocês já ouviram falar sobre uma prova chamada PISA, não é? Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Essa última prova, o último PISA que foi aplicado, mais uma vez, colocou o Brasil, em termos de proficiência de leitura, entre um dos piores países do mundo. Acredito que a gente esteja um pouquinho à frente de Trinidade e Tobago e outro país, do qual não me recordo no momento, mas nossas posições são sempre posições muito ruins em leitura e interpretação de texto. Para vocês terem uma ideia, olha que dado que é preocupante. O Banco Mundial produziu um relatório com os dados do PISA e constatou que o Brasil vai demorar 260 anos para atingir o nível de leitura dos países mais desenvolvidos. Observem que dado estranho, que dado incômodo, e vai demorar 70 anos para atingir os níveis em relação à disciplina matemática. Então, óbvio que a gente sabe, o tema é a importância da leitura. Ninguém vai dizer que a leitura não é importante, óbvio que a gente conhece a importância da leitura. Então, o grande questionamento é:
por qual razão não formamos leitores proficientes? Olha a quantidade de autor incrível que o país tem. De Machado de Assis a Guimarães Rosa e tantos outros leitores ou autores, Jorge Amado, lidos no mundo inteiro. Porque nós não conseguimos formar um país de leitores. Então esse é o principal ponto que a gente vai discutir no nosso texto. Agora vamos lá. Seguindo a nossa linha de raciocínio, peguei o meu texto, fiz esse rápido brainstorm, compreendi a problemática. Eu vou agora planejar como eu vou distribuir o meu texto, né, naquelas 30 linhas cobradas pelo Enem, mas é bom deixar bem claro para vocês que essa é uma temática tão interessante que ela não é abordada só pelo Enem. Não é quando a gente fala da condição, da importância da leitura, a gente está falando de formar um cidadão, de formar uma pessoa consciente dos seus direitos, dos seus deveres e todos os clichês verdadeiros sobre os quais a gente já ouviu falar. Então a gente vai pensar como organizar o nosso textinho em mais ou menos 30 linhas, porque é isso que a maior parte das universidades vai cobrar pra gente, certo? Então vamos pensar o seguinte. Para não ficar repetindo a palavra importância, importância, importância da leitura, a gente pode usar valor, relevância. Então, isso a gente não contesta, certo? Nossa tese não é contestar a relevância da leitura. Pelo contrário, é ratificar a importância dela. E, consequentemente, se é importante para o indivíduo, é importante para a nação, porque esse indivíduo ele contribui para o crescimento da nação. Aí eu vou pensar o seguinte: o que eu vou analisar nesse tema? Primeiro, obviamente, eu vou ter que analisar o motivo. Por qual razão, né, nós temos a Constituição Cidadã, que torna obrigatória a frequência, né, de indivíduos a partir de 6 ou 7 anos na escola. Nós temos ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, nós temos o acesso ao ensino superior e a gente ouve frequentemente, né, sobre os dados mostrando que o acesso à escola aumentou um tiquinho, o acesso ao ensino superior aumentou um tiquinho. E por qual razão a gente está falando dessa deficiência, dessa defasagem na formação de leitores? Então, indiscutivelmente, a gente precisa analisar as causas do problema. Ou seja, quais as razões, né, pelas quais a leitura não se tornou uma prática frequente no país. Vocês estão vendo que eu grifei aí o primeiramente, não é? Porque ele é um marcador, não é? Um marcador de ideia, um marcador de pressuposto. Então, primeiramente, a gente vai analisar isso, a causa do problema. Para em seguida, ou além disso, ademais, é fundamental abordar as consequências. Até uma aluna me perguntou esses dias, Ellen: professora, se eu for fazer a minha estrutura de parágrafo com causa e consequência, eu tenho condições de colocar primeiramente e ademais, primeiramente e além disso? Sim. Por quê? Porque você vai colocar antes uma frasezinha, por exemplo, primeiramente é fundamental analisar as causas dessa problemática, ou, primeiramente, é fundamental analisar as causas pelas quais não se formam leitores proficientes no Brasil. Ponto. Massa. E aí você vai colocar: ademais, é indiscutível a necessidade de se abordar as consequências. Veja que você não vai colocar assim: ademais se analisa as consequências. Não, faça uma frase que tenha coerência, que tenha sentido, certo? Então, é possível sim utilizar essas expressões. Então, é fundamental abordar as consequências. Quando a gente fala da importância da leitura, é justamente para enfatizar o que a nação perde quando não investe na formação de leitores. É o quanto isso nos coloca numa situação de inferioridade em relação àqueles que leem, o quanto isso nos tira, né, de desenvolver o nosso senso crítico, de estar a par do que acontece no mundo, ou de ser inclusive inserido no mercado de trabalho, né, por conta dessa nossa ausência de capacitação. Então, depois que eu analiso causa, que eu observo as consequências, sempre trazendo a observação.
Todas as vezes que vocês forem analisar consequências, fiquem bastante atentos para observar se vocês não estão listando consequências, né? No lugar de discutir, de analisar, de argumentar. Eu preciso argumentar, meu texto é dissertativo, argumentativo. E aí, finalmente, no último parágrafo, eu vou mostrar os caminhos para a mudança desse quadro. Ok, vamos lá, meus amores. Dicas de introdução. Jace do céu, você encheu de texto, por quê? Porque faz um tempinho que eu não faço, escrevo junto a vocês uma introdução. Então eu queria mostrar a vocês como a gente vai organizando para ficar tudo bem bonitinho e contemplar as palavras-chave. Meus amores, vocês não podem perder de vista o recorte feito pelo tema. Embora ele seja aberto, eu tenho que, né, a importância da leitura no Brasil contemporâneo, eu tenho que pensar, que me organizar para que eu consiga fazer um recorte interessante para escrever. Veja, eu escolhi 2 pontos para ampliar na introdução, mas obviamente que um tema como leitura é um tema tão amplo, meus amores, que dificilmente eu conseguiria deixar só essas 2 dicas para vocês para o começo do texto. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu usei o Ariano, a minha dica, né? O Ariano Suassuna. Gente, esse cara é incrível demais. Ele não é só o autor do Alto da Compadecida, aquele filme tão incrível, né? E tantas outras histórias incríveis que o Ariano fez. Ele foi um professor fantástico, ele disse que até advogado ele foi. Enfim, o Ariano é maravilhoso. E numa entrevista, tem uma frase dele que eu acho muito interessante. Uma entrevista que ele deu para, eu não sei se foi para a revista Nova Escola ou se a revista Nova Escola republicou. Eu li essa entrevista na revista, por sinal, interessantíssima. E é perguntado ao Ariano como ele desenvolveu o hábito da leitura. E ele, naquele jeito peculiar, engraçado, divertido dele, e aquele sotaque maravilhoso, ele diz: eu não tenho hábito de leitura, eu tenho a paixão da leitura. Olha que frase interessante para a gente refletir. Será porque o Ariano diz que ele não tem o hábito de leitura, que ele tem a paixão da leitura? Porque hábito é algo que a gente faz no automático, não é? A gente levanta, a gente escova os dentes, a gente calça sapato, quantas coisas a gente faz no automático. E a leitura não é um exercício, não é uma prática para nós fazermos no automático. A leitura, ela de fato só vai nos tocar quando nós conseguirmos fazê-la com paixão. Então vejam vocês que eu dei uma boa ideia aqui para vocês desenvolverem essa introdução, vocês apresentarem, escreverem essa introdução usando a frase do Ariano Suassuna. Ele diz: eu não tenho o hábito da leitura, eu tenho a paixão da leitura. E aí, veja, em resposta a uma pergunta feita por um repórter, o escritor Ariano Suassuna provoca o público a refletir sobre a pouca importância dada à leitura no país. Para ele, ler não pode ser visto como um hábito, o qual se faz de forma automática, mas como uma paixão que se busca pela satisfação despertada. Pronto, eu já contextualizei o meu tema muito bonitinho. Agora vamos lá. A frase de Suassuna leva a uma reflexão sobre a importância da leitura. Olha, utilizando as palavras que estão lá no tema, a importância da leitura no Brasil, o que perpassa pela análise das causas da formação precária de leitores e das consequências da ausência dessa paixão na sociedade. O que a gente fez aqui, meus amores? O projeto de texto, a gente fez aquela tese roteiro, não é? Que a gente apresenta aqui um guia do que a gente vai fazer no desenvolvimento. Para ficar para ficar perfeito, obviamente que eu só preciso cumprir com aquilo que eu prometi aqui em cima, ó, causas e consequências, certo? Segunda dica, um livro maravilhoso, né? Que é o Fahrenheit 451, que também é filme, mas obviamente que a gente vai falar do livro, porque o livro veio antes do filme, tá?
E nesse livro tem uma frase, sabe? Tem o livrinho da Tag, que eu tenho um diáriozinho da Tag, acho que vocês já ouviram falar daquela assinatura de livro, que veio com um monte de frases fantásticas sobre leitura. E já faz um tempinho que eu tenho. Quando eu li essa frase, eu achei maravilhoso. Primeiro, deixa eu falar rapidamente de Fahrenheit 451, a distopia em que você tem um bombeiro, né, o personagem principal é o Guy, me esqueci o sobrenome dele agora, e ele, ao invés de apagar fogo, ele queima livros. Então veja que distopia interessantíssima. E o Ray Bradbury, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Ele, que é o autor dessa distopia, Fahrenheit 451, ele diz uma frase maravilhosa. Ele diz assim, ó, você não precisa queimar livros para destruir uma cultura. Basta fazer com que as pessoas parem de lê-los. Nós não somos proibidos de ler no Brasil. Nós só não temos vontade. Nós só não somos motivados a fazê-lo. Então olha que frase incrível. Aí aqui está o desenvolvimento. A frase de Ray Bradbury, gente, não sei se é assim esse nome, o autor da distopia Fahrenheit 451, demonstra a importância de leitores para a construção de uma nação autônoma. No Brasil contemporâneo, olha, eu estou utilizando o quê? As palavrinhas lá do tema, observa-se o pouco valor dado à leitura e os prejuízos trazidos por essa atitude. Se eu quiser, aqui eu posso falar, pouca importância. Ah, mas já tem importância ali em cima. Aí ficaria ruim. E os prejuízos trazidos. Assim é preciso discutir as causas desse comportamento e as consequências advindas dele, a fim de buscar transformar a realidade. Amorecos são dicas e dicas não são receitas. Tanto que eu não poderia parar por aí. Obviamente que quando a gente fala de leitura, vem à mente aquele absurdo de repertório que a gente tem que ficar se podando, porque senão a gente vai ficar falando só de repertório para a introdução. Alguns, obviamente, vocês conseguem usar no desenvolvimento. Certo? Aqui tem filmes e livros, né? A Menina que Roubava Livros é livro também, O Leitor é livro também, Escritores da Liberdade, antes de tudo foi um livro, antes de se transformar em filme, Sociedade dos Poetas Mortos, um dos filmes mais lindos que eu já assisti. Eu acho que quase todos os professores que eu conheço, especialmente da área de linguagens, têm um carinho gigantesco por Sociedade dos Poetas Mortos. Todos esses filmes ou livros podem ser utilizados, sem dúvida nenhuma, para abrir essa redação, porque todos eles falam da importância não apenas da leitura, mas de motivar o indivíduo para que ele se transforme, para que ele se torne um leitor, certo? Além das citações bem legais. Veja, sei que muitos de vocês estão meio assim com Monteiro Lobato, mas ele é uma figura, né, ainda muito relevante na nossa história, e tem uma frase do Monteiro Lobato que é interessantíssima: um país se faz com homens e livros. Então, até hoje ainda estamos tentando fazer esse país. O Gustave Flaubert, que é o francês, autor do livro Madame Bovary, leia para viver. Voltaire diz: a leitura engrandece a alma. Olha que frase incrível de um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges. Ele é maravilhoso. Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. Olha que frase incrível. E a Jane Austen, autora de Orgulho e Preconceito, que a gente gosta pra caramba, né? Ela diz: declaro, enfim, que não há prazer como a leitura. Aqui, gente, são apenas pinceladas de tantas frases, de tantos livros, de tantas citações, de tantos filmes maravilhosos que a gente tem para introduzir essa redação. Algumas, obviamente, vocês podem usar no desenvolvimento também. Ok, vamos aos argumentos. A primeira coisa que a gente disse é que é necessário discutir as causas de nós não sermos um país de leitores, embora a gente tenha uma porcentagem de brasileiros frequentando escola muito grande. Qual é o problema? O que acontece? Veja, ler é uma tradição cultural. Em respeito ao Ariano Suassuna, eu não usei a palavra hábito, né? Depois que eu descobri que ele falou isso,
eu já fiquei um pouco pé atrás para usar a palavra hábito. Então, no lugar de hábito, eu estou usando prática, exercício, tradição, tá? Então, ler é uma tradição cultural, né? A gente tem países que têm tradição de leitores. A França é um dos países onde as pessoas mais leem, né, no ano, mais leem livros, acho que são 15, 16 livros por pessoa no ano. É tradição, então é algo que é motivado, é algo que a pessoa aprende e ela não repete porque é um hábito, ela repete porque ela gosta, né? Porque nem todo hábito a gente gosta, tá? Aí vamos lá, que deve ser cultivado pela escola e pelas famílias, as quais se mostram deficientes na formação do leitor. Então, óbvio, gente, que o problema de nós não termos um país de leitores é um problema que tem vários responsáveis. É muito complicado a gente apontar um só culpado. Entretanto, eu não tenho como uma redação de 30 linhas fazer uma tese que seria uma tese de caráter monográfico. Então, óbvio que a gente precisa fazer um recorte até em quem a gente vai apontar, ou a quem a gente vai apontar as responsabilidades. Nesse caso, sem dúvida nenhuma, escola e família, por serem as instituições sociais formadoras, né, da personalidade do indivíduo, elas têm uma responsabilidade grande. Vamos entender o que acontece. Por que a escola não consegue desempenhar esse papel? Poderia dizer, sem dúvida nenhuma, que nós temos um problema estrutural, que é a vulnerabilidade na formação da competência leitora das escolas. A escola, ela vai até o primeiro ponto da competência, que é decodificar. Ela consegue ensinar a decodificar, ou seja, alfabetizar. Entretanto, os outros processos, as outras fases, né, de aquisição dessa competência leitora, que é o que forma um leitor proficiente, muitas vezes a escola falha. E falha por quê, meus amores? Primeiro, indiscutivelmente, ainda temos uma educação com um sistema muito arcaico, gente. A gente fala, muda BNCC, muda isso, parâmetros curriculares, sei o que, não sei o que lá, mas na prática, quando a gente vai ver, a escola continua muito igual ao que ela era há 100 anos. Então, como isso interfere na formação de leitores? A escola associa a leitura como um componente avaliativo. A leitura tem uma função ali que é utilitária. Então, desde cedo é apresentada uma leitura, um livrinho, algo para o aluno, com uma finalidade bem específica. Ele vai responder um questionário, ele vai responder uma prova, é o livro exigido pelo vestibular. Quando é que a escola apresenta um livro ao aluno por prazer? Você vai dizer, olha, a escola até que não, mas eu tenho um professor que ele faz isso. Eu espero que em alguns momentos eu tenha sido essa professora que construiu a ideia de que a leitura não se faz por obrigação. Só que a escola, ela fica martelando nessa tecla. A função da leitura, claro que ela não fala isso abertamente, é o processo, é a forma como a escola se estrutura, que a gente escolhe um livro e depois a gente vai cobrar uma prova, e depois a gente vai cobrar um questionário. Gente, meu cachorro latindo, vocês dão o desconto. E aí a gente esquece de fazer aquilo que o Ariano Suassuna comenta, não é o hábito da leitura, é a paixão. Todas as vezes que eu entrei na sala de aula e que eu comentei sobre um livro de maneira muito leve com os meus alunos, eu consegui fazer com que alguns deles lessem. Por exemplo, há algum tempo eu fazia isso com um ensaio sobre a cegueira, né? Eu tenho inclusive nomes que eu poderia falar de meninos que leram o ensaio sobre a cegueira depois de toda a propaganda que eu fazia na sala. Hoje eu tenho um monte de aluno e de ex-aluno lendo Helena Ferrante, por conta do tanto que eu falo dela. Então, veja, a escola precisa trabalhar a leitura como sinônimo de prazer, de satisfação e não uma obrigação, uma tarefa utilitária. Por outro lado, gente, não dá pra gente falar que o problema é só
esse modelo arcaico de educação. A gente tem baixa qualidade do ensino, precariedade da alfabetização, e aí implica que a gente não vai conseguir formar um leitor crítico porque a gente mal conseguiu alfabetizá-lo. Isso, obviamente, também está inserido na formação do profissional. Como é que eu vou formar um grupo de leitores se o tutor, o mediador dessa relação não lê? Então a gente forma mal nossos professores, consequentemente não tem como nós formarmos bem os nossos alunos. Então vejam que é todo um sistema deficiente, né? E obviamente se soma aí a dificuldade de acesso a livros. Tudo isso é entrave na formação de leitores proficientes. Vocês precisam trabalhar tudo? Não. Eu estou falando no geral e aí vocês escolhem. E a família bonita entra onde nessa? A família é exatamente o fruto de todas essas fragilidades que eu coloquei aqui para vocês. Meus amores, o papai, a mamãe, o tio, o vovô, a vovó, eles são fruto dessa má formação. Então, como é que eles podem dar aquilo que eles não receberam? Veja, qualquer proposta nesse sentido vai perpassar também pela formação da família, por projetos que incluam a família, porque a família só vai conseguir formar bons leitores quando ela for boa, né? Vou usar um masculino, né? Quando na família nós tivermos bons leitores, tá? E se a gente não tem na família bons leitores, porque a escola não começou a falhar agora, ela falha há muito tempo, como a gente vai perpetuar essa tradição? Como a gente vai mudar a nossa tradição? Como a gente vai passar a valorizar a leitura, certo? E aí, vejam só. Quando vocês fizerem o parágrafo de desenvolvimento, lembra, tópico frasal, que é sempre esse ponto que eu destaco, né, aqui nos slides. Tópico frasal mais curtinho. No decorrer do parágrafo, você vai discutir, comprovar o tópico frasal. E a última frase do parágrafo deve ser uma frase fechando a sua abordagem. Tente usar uma conjunção conclusiva ou com essa função. Poderia ser dessa maneira, uma expressão que já tem essa função de fechar a ideia. Logo, é preciso haver fomento à leitura, né, motivação, incentivo à leitura, formação de mediadores, formação de profissionais e democratização do acesso a livros. Não é? Sem isso eu não vou conseguir mudar a perspectiva de leitor proficiente no Brasil. Ok, entendido? Já se isso aqui seria o embrião de uma proposta de intervenção? Sim. Aí a gente vai para o outro parágrafo. No outro eu vou trabalhar o quê? Consequência. Então é lógico que o fato de nós termos um país que ainda patina na formação de leitores vai gerar consequências. Então, a falta de informação dada à leitura vai comprometer a formação de cidadãos que sejam críticos e que sejam autônomos. Eu sei que a cabecinha de vocês já está aí fervilhando de repertório, né? Eu falo de autônomo, você já vai se lembrar do Paulo Freire, talvez lá, quando eu falei dessa escola que ainda é muito tradicional, vocês vão se lembrar da educação bancária. A gente vai falar já disso, veja. Gente, indiscutivelmente, eu falo muito indiscutivelmente, vocês não vão ficar escrevendo indiscutivelmente o tempo todo, não. Olha só, ler é um instrumento de construção da cidadania. Em outras palavras, é importante instrumento de formação cidadã. Então, a leitura, ela não tem só uma função utilitária. Eu vou ler o livro X para responder à prova tal. Não, ela tem uma função social. Eu diria a vocês que a leitura é crucial para ela abrir o entendimento das outras áreas. Como eu, que não sei interpretar, respondo a uma prova de matemática, a uma prova de história.
Então observe como a área de linguagem é crucial na formação do indivíduo para todas as demais competências e habilidades que ele vai ter em outras áreas do saber, além da compreensão dos direitos e dos deveres. A gente está falando de cidadania, para eu saber, né, o que eu tenho, o que é o meu direito, o que o que eu preciso receber, ter acesso, e ao mesmo tempo eu entender quais são os meus direitos como uma pessoa inserida num ambiente coletivo. Eu tenho que saber ler. Mas não é saber decodificar, não. Eu tenho que ir além da decodificação. Eu preciso entender, eu preciso interpretar o que eu leio. E aí o que a gente vai perceber é que esse entendimento da cidadania é que vai fazer com que o indivíduo seja autônomo. Me lembra, quando eu comento isso com vocês, o Fabiano, o personagem criado pelo Graciliano Ramos em Vidas Secas. Olha como o Fabiano se sentia ínfimo, pequeno, incapaz. Por quê, meus amores? Porque a leitura é capital cultural, ela empodera, ela faz com que a gente cresça, ela dá segurança pra gente. Então veja, o desenvolvimento da autonomia, da capacidade crítica, da valorização da cultura, o empoderamento do indivíduo. Então, a formação de um cidadão perpassa, já falei essa palavra 3 vezes também, ela passa pela formação do leitor. Ok? A ausência da prática da leitura, e aí a gente vai falar de algo que é obviamente percebido, ela vai interferir no acesso ao trabalho. No acesso ao trabalho ou no destaque que se poderia ter no trabalho. Ou na criatividade, porque criatividade não é um dom. A criatividade ela não vem num surto, ela não cai do céu. A criatividade é fruto do repertório sociocultural, que também nos é dado, que principalmente nos é dado pela leitura. Então vamos lá, dessa forma, veja, mais uma frasezinha para vocês entenderem que é necessário fechar o parágrafo. É fundamental a promoção de leitores proficientes no país, porque nós perdemos muito com a nossa falta de senso crítico, certo? Jace, você não vai falar da qualidade do que o brasileiro lê? Não, porque por enquanto o nosso objetivo nessa redação é discutir a importância da leitura. Eu posso ter começado a ler quadrinhos da Mônica e com 30 anos de idade. E eu gostei, eu adorei aquilo, eu me apaixonei por aquilo, e aí de repente eu tô lendo Guimarães Rosa. Veja, não é colocando o quadrinho como uma literatura inferior em momento algum, não tem literatura inferior. Toda literatura, ela vai produzir na gente algum tipo de reação, ela vai nos passar um ensinamento, não é? Então, a gente não vai julgar o que o brasileiro lê. O que a gente está discutindo é exatamente o fato de no Brasil se ler muito pouco. Como é que eu consigo provar isso? Dado, gente, estatística. Dificilmente vocês vão pegar um texto desse sem dados. Veja, não tem dificuldade nenhuma, eu acredito, a gente se lembrar que o Brasil está nas últimas classificações ali, nessa proficiência de leitura no PISA, que é um exame internacional. Como também não tem dificuldade a gente saber que nessa pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, uma pesquisa que foi muito discutida, amplamente discutida, a última vez que ela foi feita no país, que não foi há tantos anos, foi no ano de 2018 que foi dado o resultado, ou no ano de 2017, a gente tem dados que não são difíceis da gente lembrar. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui, que eu grifei de amarelinho, é um dado que a gente pode lembrar. Quase metade dos brasileiros, 44%, nunca compraram um livro. É pelo preço? Não, não é só a questão do preço. Não é só a questão do preço. Não adianta a gente achar que sair distribuindo livros à mão cheia e deixa o povo pensar. Quem fala isso?
um poema de Castro Alves. Não adianta a gente achar que é distribuir livros loucamente que as pessoas vão ler. Não vão, meus amores. Quantos de vocês compram livros que não dão conta de ler? A gente precisa motivar, despertar a paixão pela leitura, não é? A gente precisa fazer com que a gente se encante pela leitura, por essa prática, por esse exercício. Então, vamos aos dados que vocês podem usar no primeiro parágrafo. Veja, 27% dos brasileiros não sabem ler ou leem apenas títulos e frases. Isso denota o que, meus amores? A fragilidade do sistema educacional brasileiro, da alfabetização. Ok. 42% tem uma habilidade básica de leitura. Lê texto curto, localiza informação explícita, mas não conseguem ir no mais profundo do texto. Isso é quase metade da população, lindezas. 23% apresentam um nível intermediário de leitura. São capazes de fazer pequenas inferências, de interpretar textos diversos. Mas, somente 8% compreendem efetivamente o que leem. Então, somente 8% de leitores proficientes. A gente precisa mudar esse jogo, certo? Até quando eu penso nas provas, que são, você lê um livro, isso no 6º ano, 7º ano, e você vai responder a uma prova sobre ele. Quantas vezes a gente vê prova que é qual o nome do autor, características do personagem, que é tudo na base do meio que do decoreba, não é? A gente precisa mudar isso aí, a gente precisa estimular o pensamento crítico acerca daquilo que a gente lê. Ok, dados, né, que a gente pode utilizar no 1, ou no D1 ou no D2, mas agora vamos para repertórios que são repertórios teóricos. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, ele faz uma crítica à educação e ele usa uma expressão que é muito peculiar. Educação bancária. O que é educação bancária? Ele diz que a educação brasileira, gente, ele fazia essa crítica lá nos anos 70 e a gente consegue observar isso hoje ainda. Parte da educação, ou a educação brasileira parte do pressuposto de que o professor é o detentor do saber e que o aluno é uma folha em branco, né? O John Locke fala da tábula rasa, e o professor ele vai depositar conteúdo no aluno, por isso que ele chama de educação bancária. Então, deposita o conhecimento no educando, não desenvolve o senso crítico. O mesmo Paulo Freire diz que o ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita. A decodificação pura é a primeira etapa da leitura. O ato de ler é muito mais amplo, não é? Ele vai preceder a leitura da palavra, porque é o entendimento, é o despertar do senso crítico para eu conseguir ir além do que a palavra diz. É para eu conseguir interpretar, para eu conseguir refletir, para que aquilo me enriqueça intelectualmente. Ok, meus amores, continuando com o repertório, no segundo desenvolvimento, a gente falou sobre os prejuízos, as consequências de nós não termos um país de leitores. Uma das consequências é nós não termos um país cujos cidadãos se reconheçam como cidadãos. Vejam vocês, por exemplo, como uma parcela considerável da população não consegue distinguir o que é direito, que ele precisa ter, e o que é um privilégio. A gente não consegue discernir. E isso é falta de quê? Do desenvolvimento do nosso senso crítico. E aí a gente tem esse jurista, o Thomas Marshall, que ele em 1950 escreveu Cidadania e Classe Social. E ele diz o quê? Ser cidadão é gozar plenamente dos direitos que devem ser, né, estendidos a todos e se dividem em direitos civis,
direitos políticos e direitos sociais. Mas para eu poder gozar dos meus direitos como cidadão, antes de tudo eu preciso conhecê-los, compreendê-los. Então é a leitura que vai promover o entendimento desses direitos e me fazer entender o meu papel no mundo, né, como um agente transformador no mundo. Ok, podemos usar também Pierre Bourdieu, que fala do capital cultural. Lembra que a gente já trabalhou capital simbólico, né, um pouquinho diferente do Marx, porque quando Pierre Bourdieu fala de capital cultural, ele não fala de nada que é tangível, né? Ele não fala de bens, ele não fala de dinheiro, ele fala daquilo que é simbólico. E o capital cultural são os saberes reconhecidos pela sociedade que vão conferir prestígio, né, reconhecimento a quem os tem. Nesse caso, sem dúvida nenhuma, a gente falou de empoderamento no desenvolvimento. Então, o leitor proficiente, aquele que lê, que interpreta, que sabe o que dizer, obviamente que ele tem esse capital cultural no sentido mais bacana da palavra. E eu ainda coloquei alienação aqui, né, com os asteriscos, porque eu não atribuí esse conceito a Marx, porque Marx aborda muito dentro de um contexto de trabalho, mas talvez vocês consigam. Eu parti do pressuposto de que alienação vem do latim, que significa de fora. Então, alienado é o indivíduo que está alheio aos acontecimentos. A ausência de leitura nos deixa alheio aos acontecimentos, não é? Então, ela, obviamente, esse conceito pode ser utilizado no D2 quando vocês falaram das consequências. Finalmente, meus lindos, como nós vamos resolver esse problema? Porque não adianta a gente estar só falando, apontando o dedo, apontando culpa, apontando o dedo, apontando culpa. A gente precisa pensar em como a gente vai mudar isso. Olha só, antes de tudo, eu quero lembrá-los da estrutura da redação. Tente distribuir o espaço do seu texto para sobrar, em média, 6, 7 linhas para você fazer uma proposta de intervenção, ou seja, uma conclusão muito legal, muito bacana. Que não comece já da proposta concreta, que você consiga fazer uma síntese, um resuminho do que você discutiu ao longo do texto, ok? Então, só uma dica, isso obviamente é dica, e titia vai ficar batendo na tecla, dicas não são receitas, eu não estou dizendo que você é obrigado a fazer, eu estou dizendo que fica bacana, que fica muito legal, certo? Então, é evidente, portanto, a importância da leitura e o quanto a ausência dessa prática é nociva ao indivíduo. O que a gente fez? A gente retomou a nossa tese. Agora veja, eu uso um elemento de coesão para linkar essa retomada da tese com a apresentação da minha proposta concreta. É preciso ação para formarmos um país de leitores. Que sonho, gente, que sonho. Veja, quais são os agentes envolvidos nessa mudança de realidade? Podemos apontar o Ministério da Educação, podemos apontar as escolas, claro, sim, sem dúvida nenhuma, as organizações não governamentais que atuam na área da educação. Lembra, todas as vezes que vocês forem usar organização não governamental, não coloca só assim, cabem as ONGs, né? Já falei isso. Tenta especificar que tipo de ONG. Isso vale como detalhamento? Não. Mas vale para mostrar que você está atento, né? Super atento ao que você vai falar. Ok, vamos lá. Vejam que eu vou colocando as barrinhas para vocês terem uma noção bem exata do que é ação referente a cada agente. Agente, ação e meio precisam estar completamente alinhados, gente. O agente, Ministério da Educação, o que ele pode fazer? Incentiva a área de linguagens e ao reforço às práticas de leitura. Como? Qual meio que ele pode fazer isso? Mudando o currículo e os métodos de ensino nas escolas. Tentem não usar o gerúndio como eu usei aqui, usem as expressões. Isso deve ser feito por meio de, que são os marcadores dos elementos obrigatórios da proposta, tá? Então vamos lá. Escola, o que a escola pode fazer?
O Ministério da Educação pode fazer a formação específica de professores na área de linguagens. Olha que interessante se nós formássemos professores para trabalhar a leitura. A gente forma, mas a gente forma mal, a gente precisa começar a formar bem esses professores, não é? Aí como que a gente poderia fazer isso? Olha aqui embaixo, qual meio? Cursos de capacitação e formação de curta duração, justamente para incentivar o docente que já está na sala de aula a fazer para que ele melhore a sua prática. Lembra do professor de escritores da professora de escritores da liberdade? Lembra do professor de Sociedade dos Poetas Mortos? Da professora do Sorriso da Mona Lisa? São filmes aí que eu citei. Quem não quer ser um professor assim, não é? Então, obviamente que a gente precisa possibilitar isso ao professor também. A escola, o que ela pode fazer? Ela pode orientar desde o ensino infantil. Já sei se desde o ensino infantil funciona como detalhamento? Claro que funciona. Você dá uma enfeitada, você explica a razão de ser desde o ensino infantil, né? Justamente para que a gente já se apaixone desde cedo por isso, né? E leve isso como uma prática constante. Vocês estão vendo que eu não estou falando hábito, eu não estou proibindo vocês de utilizarem não, tá? Eu é que estou me podando de falar isso porque eu amei o discurso do Suassuna. Então vamos lá, orientar desde o ensino, leituras para os assuntos do interesse do aluno, entender se o meu aluno está preparado para ler aquilo ali. Aí vamos lá, ampliar espaço de leitura na escola. Veja, eu coloquei um meio que a escola pode fazer que junta o que a gente quer, que é escola e família, criação de grupos de leitura que incluam a família. Por que não mandar o livro para casa e fazer com que a família inteira leia? Por que não criar projetos nesse sentido de clubes, né, de leitura, de clubes de livro? Já se amiga, não tem livro em escola? Tem sim, gente. Além disso, a gente pode pensar nessas ONGs, né, exatamente ampliando o espaço de leitura dentro das escolas, com a doação de livros. Meus amores, eu que trabalho com um aluno que vai fazer vestibular, é muito frequente, mas muito frequente, depois que o aluno passa na faculdade, ele me ligar, me perguntar. Essa semana mesmo eu tive uma aluna que me perguntou, que foi a Gabi, como eu faço para doar meus livros? E dentre esses livros existem os livros, os paradidáticos, enfim. Óbvio que a gente pode fazer com que esses livros cheguem às pessoas, mas que precisem deles, mas que elas estejam preparadas, né? Primeiro eu preciso fazer o aluno, o adolescente, a criança, amar o livro, gostar do livro, não é? O efeito, reverter os índices negativos, possibilitar a formação de indivíduos críticos e autônomos. Titia colocou uma vírgula, mas obviamente é um ponto, Titia não enxerga mais direito. Gente, que bacana essa aula, né? Assim, não, a aula em si, eu não sei se vocês gostaram, mas que bacana discutir esse assunto. Até vou pegar aqui para vocês. Todas as vezes que me perguntam, me fala aí um dos livros que você mais ama. Esse aqui. Esse aqui. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, né? O Riobaldo e a Diadurim. O livro que eu sou apaixonada, gente. Inclusive, certa vez, Drummond, depois que o Guimarães morreu, o Drummond disse assim, e ficamos sem saber quem era João e se ele existiu de se pegar. Então, que coisa linda é a palavra quando ela é bem conduzida, quando ela é bem escrita, e não sou eu para julgar o que é bom e o que é ruim, mas a gente precisa formar leitores que sejam capazes de estabelecer o que é bom e o que é ruim. O Ministério da Educação, a escola e os professores estão aí para isso, certo? Façam o texto, meus amores, com muito carinho, com muito amor e leiam, gostem de ler, né? É bacana demais. Beijos, tchauzinho, lindezas!